Boa noite, pessoal. Vamos fazer a leitura aqui das duas operações que executamos no dia no mercado de dólar, hoje, dia 12 de janeiro de 2024. Tá? Começamos a análise pelo gráfico de 50 minutos, né? Observando regiões importantes que embasam, né, a nossa leitura, né, e a nossa trajetória das operações aqui no dólar. Ok? Então, aqui no gráfico de 50 minutos, né, nós ainda estávamos na zona compradora, né, como eu venho falando essa semana, né, uma zona com, muita, com muito potencial, né, de compra, né, baseada ali na nossa leitura de Smart Money. Né. Vamos traçar aqui a área de prêmio e desconto para a gente ter uma noção. Tá? Então, aqui, opa, tracei ao contrário, peraí, ficou invertido. Pronto, agora sim. Então aqui a gente tem essa área verde, né, que é toda uma área compradora, uma área que tinha liquidez aqui ainda que não tinha sido capturada, né? Então veja que hoje eles vieram buscar essa liquidez, né? Como eu falei, né, durante a semana, o preço ele trabalha, né, buscando as áreas de liquidez para poder movimentar o preço para as áreas mais externas, tá? Então as áreas de liquidez elas ficam concentradas dentro de um intervalo, né? Aqui podemos ver aqui essa área de liquidez aqui dentro do intervalo, né? Aqui também tinha uma área de liquidez, né? Dentro desse, qual intervalo? Esse intervalo aqui, tá? Conforme eu marquei aqui. Então, ela está aqui dentro desse, a liquidez ela é criada dentro do intervalo de preço e o objetivo, né, dos grandes players é movimentar o gráfico, capturando essa liquidez e jogando, né, aos pouquinhos o preço aonde eles querem, né, que é a área externa, né, fazendo a progressão do movimento, tá? Então aqui eles vieram aqui em cima, deixaram essa liquidez, né? Deixaram essa liquidez aqui também. Né? Então veja que toda essa área, né, essas áreas que eles vão soltando, os contratos vão acumulando, depois de um certo tempo eles voltam lá para buscar realizar suas posições, tá? Então aqui eles tinham feito isso, né? Estamos olhando no gráfico de 50 minutos, às vezes essa pequena liquidez parece pouco, mas se você joga num time frame menor, você vê que ela é bem alongada, tá? É esses quadrantes aqui que eu estou fazendo aqui, tá? Então eles vieram, fizeram essa liquidez aqui, né? Passou um tempo, jogaram o preço para a área mais acima, a área de topo, né? Criaram outra liquidez e vieram buscar essa daqui, movimentando o preço numa estrutura de queda. Ok, pessoal? Então analisamos ali o gráfico de 50, né? Tivemos essa visão dessa queda aqui, né? Que eles vinham construindo, né? Assim, parece fácil, né? Tentar entender que eles estão indo nessa direção, só que precisa ter um contexto, uma interpretação, né? Porque aqui ele chega aqui nessa área de 50% e aí ele faz essa volta aqui, né? A gente poderia pensar também que ele vinha capturar essa liquidez aqui e não essa aqui de baixo. Por isso que dentro das operações você precisa levar em consideração o contexto do que está acontecendo, certo? Então, assim, vamos lá agora. Nós operamos hoje pelos 2 minutos. Olhamos 5 também, só que operamos pelos 2 minutos, tá? Deixa eu apagar aqui, que agora a gente já falou sobre a área de prêmio de desconto. Vamos lá para o 2 agora. Tá, então aqui o 2. Então a abertura do dia 12, ela está concentrada aqui nesse momento aqui, desse candle até o final do dia. Tá? Então, o que a gente tem aqui dentro desse cenário? Né? Nós temos uma queda, né? Uma queda que vinha, né, se formando ali. Né? Ó, ele veio aqui, voltou, acumulou, o preço não conseguiu, né, sustentar, né, os compradores não conseguiram sustentar esse bloco aqui e o preço começou a se deslocar. Né? Eles capturam a liquidez desse fundo, né? E aí para um dia aqui nessa região. Tá? Isso aqui é o que nós observamos, além dos 50 minutos aqui no 2 também. Então a gente vê que eles testaram, né? Tentaram, né, passar por aqui direto e subir e não conseguiram. Né? Receberam aqui uma grande carga de oferta que fez o preço cair.
Tá? Então ele faz essa abertura aqui do dia. Ó, deixa eu dar o zoom aqui para a leitura ficar melhor. Pronto, aqui já dá para a gente entender. Então aqui ele faz essa abertura do dia. Deixa eu botar esse temporário aqui, pronto. Ele faz essa abertura do dia, aqui nessa região. Ó, aqui ficou melhor. Ó, ele faz, né, dando essa puxada do preço para cima, vem testar essa região aqui. Né? Aqui ele começa a sentir, né, os vendedores atuando. Tá? Aqui que eu fiz desse início. Eu marquei o último fundo. Qual foi o último fundo? Foi esse daqui. Tá? Marquei esse último fundo aqui do dia, né, dessa abertura. Então ele tinha esse fundo aqui e eu estava de olho nisso aqui. Isso aqui foi o mais importante, o gatilho. Saber se o pessoal que comprou aqui nessa região, que deslocou o preço lá para cima, iria sustentar essa oferta aqui para poder jogar para cima. Né, para ver se eles tinham a intenção de capturar a liquidez lá de cima. E quando nós marcamos aqui esse fundo, né, a gente começa a avaliar, né, quem vai ganhar essa briga, se são os compradores ou se são os vendedores. Então eles ficam aqui nessa luta, né, nessa disputa, para saber qual é o melhor cenário, né, para poder direcionar o preço. Então marcamos esse fundo aqui, eu não fiz nada, isso foi mais ou menos... aqui está dando 10h15, foi praticamente na abertura. Tá? Então praticamente quando o mercado abre, né, quando o mercado abre, ele perde essa região. Agora eu já posso tirar o temporário. Ele perde essa região aqui. Né? Como que ele perde essa região? Com altos volumes, né, com volumes expressivos, né, com ofertas grandes. Então essas ofertas elas deslocam o preço para baixo. Tá? Ó, eles deslocam o preço para baixo, eles quebram esse fundo e voltam lá para testar, para ver se tinha oferta. Então aqui nesse momento aqui, ó, exatamente nesse momento, eles botam uma ordem de bloqueio, né? Então essa ordem de bloqueio, que é esse último candle verde antes da queda, ele é testado para ver se realmente existe o compromisso dos players de jogar esse preço para baixo. Então ele vem aqui, perde esse fundo aqui, que nós marcamos, ó, ele perde esse fundo aqui, né? Com esse candle, ele perde esse fundo com esse candle aqui, só que nesse mesmo candle, eles voltam aqui em cima para testar. Okay? Quando eles voltam aqui em cima para testar, eu posiciono minha ordem de venda, porque eles já tinham quebrado a estrutura, né? Já tinham capturado essa liquidez, e o stop estava muito barato. Deixa eu marcar aqui minha venda. Juro que tinha marcado, mas aí acho que saiu sem querer. Ó, eu executo a minha venda, assim que eles fazem o teste, posicionando minha ordem stop aqui em cima, tá? Posicionando minha ordem stop aqui em cima e buscando ali 10 pontos, tá? Então eu estava procurando ali um 2 para 1, né? E ele vem e faz essa queda aqui, né? Deixando a gente muito mais confiante de que aquilo poderia acontecer. Tá ok? Daqui para baixo. Aqui. Então aqui quando ele faz essa queda aqui, essa queda relevante, eles assumem, né, o compromisso de jogar o preço mais para baixo. E como aqui entrou muitos contratos, entrou volume, né, conforme eu disse ali embaixo, esses contratos de venda eles precisam ser, né, descarregados em algum lugar. E onde é que eles descarregaram esses contratos de venda? Aonde tinha liquidez. Onde é que tinha liquidez? Nesses fundos do diário. Né? Então aqui tem um fundo do diário, né, conforme eu falo para vocês, eu marco o fundo do diário com linhas tracejadas. Tá? Então eles vêm aqui, buscam o fundo do diário, despejam um pouco dos seus contratos, né? E aí aqui a gente faz a nossa saída, aonde buscamos primeiramente 10 pontos. Tá? Aí depois o mercado ele continua fazendo essa pequena acumulação aqui e depois vem uma nova enxurrada de oferta. Tá? Eu não fiz nada, né? Porque eu já tinha feito esse ganho desses 10 pontos. Por uma sexta-feira, né, 10h30 da manhã, para mim já estava suficiente. Então fiquei só de olho no gráfico, né? Não reagi
a nada, deixei esse preço cair. Tinha um potencial de vir aqui embaixo? Tinha, mas nós temos que botar na nossa mente que a gente não precisa, igual eu expliquei isso outro dia para vocês, nós não precisamos pegar toda essa perna, né, no mercado, seria muita ganância nossa, né? A ganância ela tem que ser eliminada. Então aqui 10 pontos no dólar é muito, muita, é um ganho expressivo. Então assim, não busca, o dólar movimentou 60 pontos, você não precisa de 60 pontos, você precisa de 5, você precisa de 10, de 15, né? Dependendo da, pessoa, da mão que o play está operando, às vezes o cara precisa de 2 pontos, tá? Então busquei os 10 pontos, logrei êxito nessa primeira operação e fiquei olhando o mercado, né? O mercado ele sente essa volta aqui, né? Ele sente essa volta aqui, né? Ele faz até uma pequena tentativa de gol, só que ele começa a perder as forças, tá? Ele faz esse esforço grande, né, com um volume grande, só que aqui a progressão da subida ela começa a ser pequena, né? Você vê que o candle ele começa a diminuir de tamanho. Se ele faz candles mostrando que a demanda foi positiva, por exemplo, ele faz esse candle, depois ele faz um outro candle forte, depois mais outro, a gente sabe que a demanda ali entrou. Né? E aí sim existe o potencial de deslocar o preço para um nível mais longe. Só que não, ele faz essa trava aqui, né? Muita gente comprou aqui nesse engolfo, nessa manipulação de fundo, né? E aí se arrebentou quando ele chega aqui, tá? Eu deixei essas duas zonas marcadas, por quê? Porque aqui a gente observa claramente que eles largaram bloqueios, né? Ordem de bloqueio, aqui tem uma, ó. Aqui tem uma ordem de bloqueio, para quê? Para que o preço não suba, tá? Eles largaram a ordem de bloqueio, bateram mais contratos, depois largaram outra ordem de bloqueio aqui. Então essa região aqui era uma região muito perigosa, tá? Era uma região que eles poderiam sim subir até ela, como fez, né? Subir até ela e despejar mais contrato, até porque o médio deles, né, com essa realização aqui do fundo, o médio dele de venda já estava lá para cima, tá? Então aí eles fazem essa manipulação, botando a galera na compra, né? Mesmo a galera às vezes não percebendo que os candles estão tão enfraquecidos, né? Eu vou mostrar aqui como é que os candles estão enfraquecidos, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor dessa leitura de candle. Ó, eles vêm, sobem, né? Sobem com esse candle aqui, depois eles sobem com esse, aí vem esse aqui diminuindo, bum, vem um candle gigante vendedor. Então isso aqui já é um sinal, porque se a oferta está forte, ele não pode ter esse candle vermelho derrubando 3, 4 candles numa pancada só, tá? Então ele não pode derrubar 3, 4 candles com um candle só de venda se a demanda está forte. Então ele já deu o sinal aqui de novo. Aí depois ele vem aqui, faz esse candle, bum, barreira de novo. Aí o pessoal continua comprando aquela tentativa e joga o preço de novo. Beleza. Então assim não reagimos a nada e logo em seguida ele vem aqui de novo testar essa ordem de bloqueio. Né? Quando aconteceu isso, né, que eles vieram testar essa nova ordem de bloqueio, aqui tinha uma liquidez. Né, eles tinham muita gente posicionado na compra aqui e simplesmente eles fizeram essa volta para executar essa captura. Tá? Então esse candle foi simplesmente para executar essa captura de liquidez dentro de uma order block que está lá atrás. Então o preço ele fica lá atrás, né, trabalhando, né, dentro de todo esse cenário, preço de deslocamento externo, e lá atrás está um bloqueio. Vamos lá olhar esse bloqueio. Eu vou botar no 50 minutos que fica melhor de ver. Ó, aqui atrás você vê essa linha azul, que existe esse bloqueio aqui. Tá? E esse bloqueio ele é chamado Strong Low. Por que Strong Low, né? Ali na tradução, é um fundo forte, tá? Então assim é um fundo onde ele rompeu um topo significante. Então quando a gente diminui, a gente dá um zoom no gráfico do dólar, a gente vê nitidamente que realmente ele era um Strong Low. Tá? Então esse fundo aqui é um fundo forte, é um fundo que não passa com facilidade. Por quê? Simplesmente porque ele quebrou uma estrutura. Tá? Ele quebra essa estrutura, então ele é um fundo com potencial. E como eu já tinha marcado e identificado ele, quando o preço veio mitigar esse bloqueio, eu fui obrigado, né? Igual eu sempre falo, nós não podemos hesitar, né, aos sinais que o mercado nos dá. Tá? Ele veio capturar essa liquidez, olha a confluência acontecendo, ele veio capturar essa liquidez aqui dentro de um fundo forte, né? Dentro de um strong low, tá aqui até marcado aqui, ó. Dentro de um strong low. Tá? E quando ele faz isso,
eu vejo esse volume acontecendo, e esse volume, né, que foi quase um bull 180 no volume, esse volume é um gatilho muito forte para se posicionar, né, na compra dentro de uma região favorável. Então a gente está numa área, uma área descontada, né, vendo que o preço mitigou um fundo que era um fundo forte, com o volume fazendo praticamente um bull 180, né? E aí o stop super barato, né? Entramos na posição novamente. Inclusive o meu amigo primo fez essa mesma operação. Entramos aqui com o stop aqui embaixo, né? Aqui vamos ver aqui, vamos calcular aqui, né? Para a gente falar sobre a relação risco e retorno, né? Então aqui o payoff aqui dessa operação ele era muito favorável, porque aqui estava a área, né, aonde possivelmente a galera que comprou aqui, né, a galera que foi estopada e a galera que comprou aqui poderia largar esses contratos aonde? Aqui, onde tinha, né, pontos fortes para poder eliminar, desfazer os contratos que eles compraram. Né? Então, quando nós entramos nessa operação, o objetivo era jogar lá naquelas ordens de bloqueio que estavam lá em cima. Então, aqui o risco e retorno estava muito bom. Deixa eu calcular aqui. Ó, nós fizemos a entrada tinha um stop de mais ou menos 5 pontos, né? Com potencial de ganho de 20. Né? Então, assim, é um 4 para 1. Então, assim, você vê que a relação risco-retorno é muito grande. Né? Então, a gente tem essa relação de stop aqui. Vamos desenhar aqui. Olha a proporção, como é importante fazer as entradas, né? Buscando os alvos, e fazer as entradas sempre buscando um lucro maior do que uma perda. Então, minha perda era desse tamanho para um ganho nessa proporção aqui. Tá? Então, assim, é muito favorável esse tipo de entrada. Tá? Então, você vê que o ganho, né, quando você entra numa operação, o ganho ele tem que estar sempre maior do que a sua perda. Senão, a balança não equilibra. Né? Eu sempre falo sobre equilíbrio de balança. A balança tem que estar sempre equilibrada a seu favor. Se você vai entrar numa operação, né, vou entrar numa operação, então, assim, vou perder 5 pontos se eu estiver errado. Mas se eu ganhar, vou ganhar 20. Essa é a operação que faz a diferença total no ambiente do mercado financeiro. Tá? Não adianta você buscar 1 para 1. 1 para 1 é ruim. 2 para 1, aí já é outra coisa. Né? Toda vez que você ganha 2, toda vez que você perde 1. Entendeu? Então, assim, se isso a longo prazo, é muito eficaz, é lucrativo. Tá? Então, aqui fizemos essa entrada e saímos aqui nessa ordem de bloqueio. Eu fiquei muito preocupado na hora que eu entrei na posição, quando ele veio aqui. Tá? Quando ele veio aqui, vocês percebam que aqui, como o bloqueio estava forte, ele ainda dá uma chorada aqui. Ó. Só que a oferta não foi suficiente. Aí ele vem aqui de novo, dá outra entrada. Aí ele começa a voltar. Quando ele começa a voltar, que eu começo a ver esse esquema, eu falei, agora ele vai lá, porque a oferta não foi suficiente. Então, saímos aqui nessa posição. Né? Então, essas foram as duas operações do dia. Né? Fechamos a semana significativamente bem. Né? Graças a Deus, eu até tinha falado na semana passada que seria promissor se essa semana fosse a gente ganhasse todas as entradas. Né? Acabou que, infelizmente, não conseguimos ganhar todas as entradas. Acabei tomando um stop. Ué, cadê o. Só um minuto. Acabei tomando um stop ali na quarta-feira, tá? Mas ficamos aqui com 65 pontos positivos. Né? Na quarta-feira, no dia que eu tomei esse stop aqui, de 27 pontos, eu me dei o luxo de tomar esse stop um pouco mais caro. Né? Por que eu me dei o luxo de tomar esse stop mais caro? Porque desde lá do início que nós começamos essa trajetória de publicar as visões do mercado, eu venho somando os pontos. Então eu estava ali com 227 pontos positivo a meu favor. Então eu pude me dar o luxo de perder 10%, né, um pouco menos de 10% desse capital, né, que nós adquirimos ao longo dessa trajetória desses vídeos no dólar, tomando um stop de 27 pontos. Foi um stop alto, deveria ter reduzido, só que nesse dia eu tomei essa decisão e estava favorável. Por quê?
porque eu tinha 227 pontos positivos a meu favor, tá? Então fechamos aqui a semana com 65 pontos no dólar, cara, que ganho expressivo, é um ganho muito bom, né? Assim, para quem sabe como que funciona a pontuação de valor e pontos no dólar, sabe que 65 pontos é muita coisa, tá? E fechamos o dia de hoje com exatamente 30 pontos de gain, tá? Então, assim, esse lote praticamente foi anulado ontem e tivemos aqui todo esse ponto positivo, tá? Se eu fosse, né, mais controlado, né, é difícil controlar às vezes quando você está nesse ambiente, mas você precisa jogar a proporção de risco e retorno, né? Então, assim, eu poderia ter diminuído esse loss aqui, né, nesse dia aqui, só que eu não quis fazer isso. Eu aceitei aqui, né, esses 27 pontos, né, e fechamos a semana positivo, que é a coisa mais importante. Beleza, pessoal? Boa noite. Curte o vídeo aí. Lembrando novamente que eu não estou fazendo esse vídeo para ensinar nada a ninguém. Não estou ensinando nada a ninguém. Estou mostrando o que eu faço no meu dia a dia. Tá? A forma que eu opero, a forma que eu penso, a forma que eu leio o esquema, a forma que eu leio a estrutura do Smart Money, tá? A forma que eu marco a liquidez do mercado, né? Passando essa visão, né? Passando essa ideia, né? Que realmente é possível se você controlar a parte técnica de operar o dólar é fácil. O difícil é você controlar a cabeça. Tá? Você saber a hora de parar, você saber que ganhar 5 pontos no dólar é maravilhoso, é suficiente, às vezes, para o player. Só que às vezes o player quer mais, o operador ele quer ganhar 100, quer ganhar 200, não precisa, ganha pouco, né? ganha poucos pontos, né? Com uma qualidade de entrada, com uma qualidade de pensamento ali, de observações dentro do gráfico, fazendo operações assertivas, né, que faça você ficar com a balança sempre equilibrada a seu favor. Beleza? Boa noite aí, um abraço pro meu amigo primo aí, Ademilson, né, Fabrício, Michael, e se eu esqueci mais alguém que fica lá da sala, é uma galera grande, então não lembro de todos os nomes aí. Beleza, pessoal? Curte o vídeo aí e obrigado a todos.